Olá, começamos agora o 4º episódio desta temporada do Descomplica PharmaCast. Primeira temporada aqui com gravação em estúdio, conversas presenciais, nossos convidados aqui trazendo muito conteúdo para você. E eu já quero te perguntar, quero saber de você o que você está achando dessa temporada de entrevistas presenciais do Descomplica PharmaCast. Conta pra gente nos comentários, ok? Se você está aqui no YouTube, você pode se inscrever e ativar as notificações. Se você está no Spotify, você pode passar a seguir a página, o perfil do Descomplica Pharma. E além de mim, também é host deste podcast, meu querido amigo, cliente Bruno Moura, contador da Pharma Contábil e da Dutra Contabilidade, contador, consultor. Bruno, obrigada mais uma vez pela sua companhia. Olá, Viviane, tudo bem? É um prazer novamente estar aqui e hoje com um convidado de peso. Muito, inclusive. Tô nervoso, ó, minha mão tá suando um pouquinho. Não, inclusive vou até te contar, eu já entrevistei essa pessoa, esse empresário, para um outro programa e essa entrevista tá entre as top 5, assim, entre as 5 mais assistidas. A entrevista que eu fiz com ele já chegou a 45 mil visualizações e a gente tem que bater esse recorde aqui. É a história dele, né? A gente tem que bater esse recorde aqui. A história dele vende muito. Bom, deixa eu apresentar aqui o nosso convidado. Ele entrou para o varejo farmacêutico há cerca de 9 anos e já tem 4 farmácias. Ele é de Itu, interior de São Paulo, formado, olha só que interessante, formado em arquitetura, mas se considera, eu perguntei para ele, como você quer ser chamado? E ele me disse, eu sou um gestor de negócios. Ótimo. A sua formação prática. Casado com uma farmacêutica, talvez tenha vindo daí o seu interesse por abrir uma farmácia. E o mais curioso é que ele veio para o farma, mas ele veio de um segmento completamente diferente do nosso, que é o de frigoríficos. Olha que interessante, ele vendia carnes, não medicamentos. Hoje ele vai nos contar como foi essa jornada até aqui. Recebemos no Descomplica PharmaCast Cláudio Sereia, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar conversando com vocês e fazendo parte do Descomplica PharmaCast, é isso aí. Antes de começar, queria agradecer mais uma vez, jogar um kit aqui de brinde para você da Pharma Contábil. Muito obrigado, tá, pela sua estada aqui, veio lá de Itu, veio de São Paulo, especialmente para o nosso programa. Te agradeço muito. Obrigado. Ó, já pode usar o seu copo. Você vai ganhar um copo igual esse aqui, ó, muito bonito. Tem uma água fresquinha aí para você servir. Fica à vontade. Vou usar aqui agora já. Falei aqui no início, a gente conversou no programa no Ed Farmácia e o seu vídeo bomba. Até hoje as pessoas estão mandando comentários, estão fazendo perguntas, porque eu acho assim, o que fica no imaginário dessas pessoas, né, Bruno? Pô, o cara vendia carne, setor de frigoríficos, como será que foi para ele vir para o setor de farmácia? E eu já quero até começar aqui a nossa conversa te perguntando sobre isso, quer dizer, como foi essa transição, assim, você sair de um e vir para um outro completamente diferente, se bem que carne também é bem regulado pela Anvisa, se eu não me engano. O que você fez? Você teve que estudar? Você correu atrás? Conta pra gente. Viviane, na verdade, assim, eu também comento isso com algumas pessoas quando me perguntam até sobre a questão do vídeo, depois de nós termos gravados lá. Muita gente que vê lá, assiste o seu vídeo, eu fico muito grato até nisso. Entram em contato comigo, querendo saber algumas informações, são coisas que... Você pode dar palestra sobre isso. Eu sinto até um prazer. Essa semana retrasada mesmo, teve uma pessoa do Paraná que falou, olha, eu vi o seu vídeo, desculpa de estar entrando em contato. E eu até falei para ele, olha, o que eu puder fazer, a proporção que toma, né? Conta, é muito legal isso, eu sinto muito satisfeito. E, na verdade, eu costumo dizer também que são gestão. São segmentos diferentes. Eu estive durante mais de 18 anos no setor frigorífico e estou agora há quase 9 aí na questão da parte de farmácias, no farmacêutico, mas tudo guardado suas proporções e suas particularidades são gestão. E todos eles são gestão. E o que eu fiz e considero que eu fiz relativamente correto foi buscar me preparar para esse novo desafio, que era a gestão farma. Então, eu tinha a minha experiência de gestão no setor frigorífico e eu busquei também a minha conhecimento do gestão farma. Na época, eu pesquisei algumas coisas na internet, acabei encontrando o Instituto Bula,
onde... Opa, bula novamente. De novo. No episódio anterior, a gente estava falando sobre o bula. É. Gente, isso não é combinado não, Não isso é é verdade. combinado, não. Na Não é verdade, combinado não, coincidência. eu falo até, inclusive, que foi onde eu realmente encontrei, eu estudei ali um pouco sobre gestão na internet. Isso do Instituto foi antes Bula. de você ter a farmácia? Antes de eu ter a farmácia, Antes de Bruno. você ter Ele fez o que ninguém faz. É. Ele fez se preparou, fez um plano Exato. de negócio, organizou, porque geralmente a gente vai abrindo Geralmente assim, né? a gente abre, a gente até Abre acaba depois, tem exatamente. histórias nesse Na sentido. verdade, é isso que talvez tenha sido um pouco diferente de que muitos aí, né? Acabo muitas vezes que na empolgação. Eu Vão sei na que até aventura, hoje né? tem Vão na muita aventura, gente. né? Tem muita gente que pensa que farmácia peraí. Eu acho que tem sim, tem mercado, tem possibilidade, mas você precisa estar minimamente preparado para isso. E quando eu digo minimamente, principalmente de entender um pouco o setor, de entender um pouco mais como é que se faz essa gestão disso. E eu fiz esse processo. Eu estudei primeiro na internet, depois eu fui num presencial, inclusive lá em Goiânia. Eu nunca esqueço disso quando o Kadri Awad, no primeiro dia, conversando com todo mundo que estava na sala, eu estava na ponta esquerda, um pouco à frente, ele começou aqui pelo lado direito, perguntando de onde você é, quantas farmácias, quem você é e tal, e foi falando. E tinha gente lá, sou da rede tal, sou da fulana e tal, eu tenho não sei quantas lojas, e isso e aquilo, achei muito interessante. Quando ele chegou em mim, falou, você, de onde é? Falei, olha, eu sou o Cláudio Sereia, sou de Itu e não tenho nenhuma farmácia. Daí ele falou, você não tem nenhuma farmácia? O que você está fazendo aqui? Eu falei, eu estou aqui para ver se você me convence a abrir uma farmácia. E o que ele disse? Daí ele me falou, você está no lugar certo. E eu acredito que realmente eu estava. Até hoje a gente conseguiu evoluir e de vez em quando que eu encontro ele pessoalmente, eu refaço inclusive os estudos, eu volto depois para fazer. Até já fiquei sabendo que vai ter, eu acho que inclusive um Bula GF no Rio de Janeiro também. Nacional, Vai. também tô sabendo dessa fofoca. Então, é isso aí. E aí eu busquei isso para me preparar, né, com gestão de farmácia, entendendo um pouco antes mesmo de abrir até a farmácia. Então aí eu tive realmente a ajuda depois de uma pessoa que era do setor, que também me orientou com muita coisa. Na época nós estávamos muito, a família ligado, a gente tinha acabado de retornar, não fazia muito tempo que tínhamos retornado. A sua esposa já era farmacêutica? A minha esposa sempre foi farmacêutica. Sempre foi? Ela e aí estudou por conta da farmácia que você... Não. Mas ela te influenciou? Pelo contrário, ela influenciou. Sim. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque quando a gente foi por causa de um outro negócio para Itu, ela como farmacêutica Você formada... não morava em Itu? Não morava em Itu. Não morava em Itu? Não. Eu vim... passei, na verdade, um tempo morando fora por causa do meu menino, envolvimento com automobilismo, algumas outras coisas. A gente foi para fora. E aí acabou surgindo uma oportunidade de voltar para o Brasil também ligado com a questão do automobilismo. E a gente foi parar em Itu por causa desse negócio. E aí a Guilmar que falou até, passado um tempo que ela estava lá, conversa com o fulano, que era meu amigo, que ele tem uma farmácia aqui, ele tinha uma rede de farmácia. E eu gostaria de trabalhar, eu queria trabalhar como farmacêutica, preciso voltar. Aí esse amigo falou, não, vamos ver se você monta uma franquia, de repente monta uma franquia para sua esposa. Então a gente começou daí a estudar, foi quando eu comecei a estudar, foi quando eu comecei a pesquisar, e fui buscar a gestão, fui buscar me preparar e tudo, e falei, vou me organizar para ajudar ela vai cuidar da parte técnica, e eu vou cuidar da parte de gestão para poder ajudá-la. Mas quando você começou a estudar, você ficou assustado? Porque às vezes o Kadri assusta um pouquinho a gente, bota um maior terror na gente. E a gente tem casos também, Viviane, que a pessoa não tinha farmácia, foi estudar e desistiu. Exatamente. Eu conheço algumas pessoas. Você não desistiu, você não ficou assustado, não falou, eu vou encarar esse negócio aí. Eu gosto um pouco dessa dessa palavra que muitos falam aí, né, desafio, dessa coisa e tal, eu sempre fui um pouco a favor disso. Tanto é que na minha formação, você viu aí, eu não tenho nada a ver com o frigorífico, né? Mas eu falo que a universidade, a faculdade, a arquitetura me deu muito essa questão de
parar, para pensar, para ver, para analisar. A arquitetura tem muito planejamento, né? Olha que interessante. É você entender o ambiente onde você está, por que você vai projetar para aquilo, por que você vai fazer um projeto desse, qual é a sua necessidade, você como minha cliente, contratando um arquiteto, eu preciso entender um pouco disso que você está pensando para mim poder fazer essa obra que você quer. E isso é um pouco gestão também, é um pouco de entender este meio, esse que você está querendo entrar, que você está querendo fazer essa coisa funcionar, que era o que eu queria realmente com a questão do Pharma naquele momento. O CADRI realmente é um turbilhão de informações, é muita coisa, mas eu gostei desse desafio e botei para mim como meta e fomos para cima. Minha esposa daí, como ela tinha a questão da parte do conhecimento técnico, isso também me deu a segurança, e aí foi onde a gente começou isso daí. Eu me permito até colocar uma questão minha, pessoal, que eu não fiz o que você fez, eu não deveria ter feito isso. Pouca gente sabe, mas pelo menos do setor, quando eu abri a minha pousada, foi em 2015 ou 2016, em Tiradentes, e é por isso que eu moro lá. Quando eu abri a pousada, eu não fiz o que você fez. Eu fui com a cara e com a coragem, desprovida de qualquer informação, de qualquer planejamento. Eu cometi um erro. Eu cometi um erro e eu paguei um preço alto por ter cometido esse erro. Um dia eu ainda vou contar essa história. Eu fui aprender sobre o mercado de hotelaria no dia a dia, só que eu apanhei muito, eu sofri muito. E te fez desistir. E me fez desistir. 5 anos depois eu acabei desistindo, eu fiz uma consultoria do Sebrae. Isso é muito importante, porque eu sou uma pessoa assim que eu ajusto a rota muito rapidamente. Eu não fico naquele erro toda a vida. Então, no meio do caminho, eu contratei uma consultoria do Sebrae, a consultoria me acompanhou e me convenceu, depois de 5 anos, que aquele modelo de negócios não ia me levar muito longe. Então eu falei, eu vou parar agora. E eu vendi a pousada, vendi a pousada, como a gente fala lá, de porteira fechada, com tudo, que eu montei do zero. Mas eu estudei durante, e aí foi mais difícil para mim. É muito mais difícil quando você consegue ter a oportunidade, porque muitos não têm também a oportunidade, de se preparar antes, de montar realmente esse, vamos chamar assim, não é nada complicado, inclusive eu até bato nessa tecla do plano de negócio. Não é fazer aquele negócio, nem precisa aquilo miraboloso, mas você precisa ter pelo menos um mínimo de informação, um mínimo de números, onde você quer chegar, para onde você quer ir, como é que nós vamos fazer essas coisas para você montar esse plano, montar esse planejamento para poder seguir isso aí. Inclusive, infelizmente, nesse nosso setor, existe muito isso, de algumas pessoas irem na empolgação e, infelizmente, dá errado. São números recentes, inclusive agora, do final de 2024, mas está aí para todo mundo poder ver, que parece que cerca de, não sei quantas, 11 mil farmácias que abriram nos últimos 2 anos lá. O índice de fechar um dado recente foi da Close-Up muito grande. Eu não estou me lembrando, mas eu fiquei assustada com esse número. Assustador. Você vê da mesma que forma 2 que anos abre, porque todo mundo fala, abre muita farmácia no Brasil, mas também fecha. Tem uma estatística que de 80% das empresas que abrem no Brasil fecham depois de 2 anos. Não sei assim. É uma estatística do IBGE. Então, mas isso tudo, Bruno, é justamente pelo falta, talvez, desse planejamento, dessa organização, para saber, inclusive, para poder ter, que eu falo sempre, que é um ponto que a gente atingiu hoje, que isso está nos beneficiando muito, é ter fluxo de caixa, conseguir passar um período você fazendo uma programação para que você tenha condição financeira de não depender única e exclusivamente daquele negócio, não ter que fazer grandes sangrias no negócio, para deixar que o negócio, no nosso caso aí a Pharma, tenha e pegue corpo, né? Por exemplo, olha só a minha ingenuidade. Eu peguei os recursos que eu tinha, o investimento que eu fiz no negócio, e eu não calculei que eu precisava de fluxo de caixa, que eu precisava de ter um capital de giro ali de pelo menos uns 6 meses para poder girar o negócio. Eu fui descobrir isso no primeiro mês. Isso é muito Falei, comum. E agora, gente, eu ainda não tenho dinheiro para pagar as contas, como é que eu vou fazer? Aí você fica na loucura, tem que ter reserva, tem que ter reserva. E aí mistura a pessoa física com jurídica, acha que o dinheiro da empresa é o salário ou o rendimento dela na pessoa física. Com CPF, aí começa a adquirir despesas na pessoa física, considerando que a renda dela é o faturamento da empresa, enfim. Esses problemas
Tem aos montes. E muitos também que montam as suas farmácias e que daí começam a fazer o seu dia a dia na farmácia, que não consideram todas as despesas, vamos dizer assim, que deveria contar dentro do negócio dele. Eu, assim, sempre falo lá, eu tenho uma farmacêutica que nos ajudou também lá na abertura, e hoje ela tem a farmácia dela. E ela é uma querida, assim, nossa, muito. Desde o primeiro dia lá e tal. Até, não é merchan nem nada, mas é Mirella o nome dela. Mirella, fala o nome dela. Mirella, doutora Parabéns, Mirella. Eu, inclusive, agora, há poucos dias atrás, eu liguei para ela e falei para ela, Mirella, você sabia que nós estamos hoje... primeiro eu comecei dando os parabéns para ela. Daí ela falou, mas parabéns, porque não é meu aniversário hoje. Falei, não, seu aniversário não, mas é nosso aniversário. Que legal. Nosso, hoje nós estamos completando mais um ano que nós abrimos a nossa primeira farmácia. Ela ficou bastante emocionada e tudo e tal no telefone. Quantos anos tem? 8 anos atrás. 8 anos. Quando a gente... Foi a primeira. A primeira farmácia. A primeira mesmo, a abertura da primeira farmácia foi há 8 anos atrás. Na verdade, completou agora no dia 3 de fevereiro. E aí foi no dia 3 de fevereiro que eu liguei para ela e falei. Só que hoje ela tem a farmácia dela. E de vez em quando eu converso com ela. E aí, Mirella? Cláudio, tá difícil, não sei o quê. Mas você tá fazendo assim? E aí tento o máximo e tal. E às vezes eu coloco para ela que... É legal ter essa questão de querer ter a farmácia, de tudo e tal, mas eu insisto com ela que ela tem que fazer a gestão dela o melhor possível e tudo, até para que ela possa ter salário, contingente, porque eu falo para ela, se você estivesse trabalhando num outro lugar, você teria um salário, você teria férias, você teria 13º, todos os benefícios que você tem como um CLT, você teria. Você é patrão agora, mas e aí, como é que tá os seus números, como é que tá as suas coisas? Você tem condição, por exemplo, de tirar férias também um pouco, você tem tudo isso. Por que é a minha colocação com relação a isso? Porque muitas vezes o pessoal pensa que é fácil empreender e não é. Tem que ter realmente um pouco de planejamento, tem que ter essas questões todas para que, se ele for empreender, ele também puder ter o seu descanso, a sua remuneração correta, porque ela é uma farmacêutica. Então eu sempre lembro para ela, não esquece, Mirella, que você tem o seu salário como farmacêutica, além do seu negócio, né? Lá na nossa também, a Guiomar faz parte, ela tem salário dela como farmacêutica, como RT, como responsável que ela é de alguma parte, independente, como se fosse realmente, além do Prolabore, além das nossas divisões e tal, ela tem o salário dela. Empreender não é fácil. Não é fácil. Empreender não é fácil. A gente sabe que a maioria da sociedade como um todo não é empreendedora, não é dona de empresa, está na CLT, é funcionário público e por aí vai. Então, quando a gente pensa em empreender e fala que as pessoas que empreendem, que abrem empresas, 80% delas fecham, já dá para ver que não é fácil. Então, quer dizer, empresários de sucesso, como Sereia, como nós também, que nós somos empresários de sucesso, somos o ponto fora da curva dentro da sociedade. E somos um pouco loucos por estar aqui. E porque empreender não é fácil. Eu quero até recomendar um livro. Tem um livro muito bom de Empreendedor e Louco. Todo mundo tem um pouco. Eu esqueci o nome dela. Linda... Da Endeavor, na época ela era CEO da Endeavor, ela fez esse livro. Desculpa te cortar, porque você falou isso, eu lembrei do livro. Mas é mais pura verdade. Mas, Bruno, só complementando, eu sei que você já quer falar do desafio, né, de abrir farmácia. Mas eu também quero falar uma coisa importante, né? E quando eu abri a minha pousada, eu nunca saí do ramo farma. Eu sempre continuei no ramo farma. Quando eu abri a pousada em 2015, eu tive uma jornada difícil. Só que em 2020... Eu vendi a pousada em 2020. Mas antes eu já fazia conteúdos com a Farma Contábil. E foi a minha virada de chave foi ali. Porque o Bruno, eu aprendi muita coisa com o Bruno. Muita coisa. E hoje eu tenho a minha empresa. Eu não misturo CPF com CNPJ. Ele faz a minha contabilidade. Tá? Ele faz a minha contabilidade. Faz a minha também. Faz a sua também. Então a gente sabe o que a gente está falando. Hoje eu sou toda regularizada. Sim. A minha empresa, eu sei quanto que a minha empresa tem de lucro, eu puxei o relatório, eu faço tudo organizado e passei a entender de negócio, capital de giro, fluxo de caixa. Faz reserva. Faço tudo com o Bruno. Então, assim, o que eu não tive a oportunidade de aprender com a pousada, eu fui aplicar isso na minha empresa de comunicação. Então, são aprendizados. Sim. Eu errei muitas vezes, mas eu vim corrigindo essa rota e hoje, graças a Deus, eu tô tranquila. Deito no meu travesseiro,
não devo imposto, pago tudo. Muito Tô no bom. Simples ainda, mas tá sendo bom tá no Simples para mim. Porque Tá sendo bom. É de acordo com o perfil da empresa, o perfil. modelo de negócio. O regime tributário, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Você tem que optar pelo regime tributário que se adapta ao seu modelo de negócio. Sim. Então, é uma opção e não uma imposição. Então, Sim. tem algumas empresas, de acordo com o porte, com a atividade, que o Simples Nacional, sim, é o melhor regime tributário. Em outros casos, não, que a gente vai estar comentando um pouquinho aqui. Tá? Mas você, Seria, veio do mundo frigorífico. Você me conta um pouco o que essa sua experiência e vivência em um segmento pôde te ajudar no mundo farma. Quais os ensinamentos que você trouxe que pôde contribuir a você iniciar a sua primeira farmácia ou montar a sua primeira farmácia? Então, Bruno, eu costumo dizer que, na verdade, a gestão, guardada suas proporções, elas se assemelham nos segmentos. O que a gente tinha já da questão do frigorífico? Toda essa parte de demonstrativo de resultado, essa questão de realmente ter os custos muito controlados. Você tinha empresa própria? Era não, empresa própria? Não. Ou eu você era diretor de uma rede. Diretor de uma rede. E que foi crescendo durante um bom tempo. Então a empresa não era sua, você trabalhava como diretor lá. Trabalhava como diretor, tinha uma participação também, alguma coisa assim. E começamos pequeno e cresceu bastante. E era um atacado, comprava frigoríficos eram frigoríficos no Brasil. Legal. Chegamos a exportar carne para 57 países, fizemos bastante movimento. Entendi. E na época a gente só usava mais esse nome de diretor, hoje que seria aí CEO, não sei como é que CEO, essas coisas aí que vai mudando. Mas, tipo assim, isso me deu uma base, sim, muito grande sobre a questão de gestão de um negócio. E como eu falo, fui buscar daí essa adaptação para o setor farma, e quando eu tive essas orientações todas lá do Instituto Bula, do CADRE, de como fazer, de entender um pouco mais, fiz a pesquisa sobre o local, de onde abrir, como é que era, se tinha público, se não tinha público, passante, não passante, carro, tudo isso, custo de aluguel, o que poderia ser, fiz esse pequeno planejamento de quanto que a gente precisaria chegar no faturamento para ter o ponto de equilíbrio, como é que seria isso tudo. E isso, graças a Deus, aí, essa experiência que já tinha pouco nos ajudou, sim, sem sombra de dúvida. Mas quando você começou a funcionar ali no dia a dia, você teve muita dificuldade, assim, eu digo, muito desafio, muita coisa para superar, porque a farmácia, ela é um negócio com muitas particularidades. Sim. Você tem que ter o mix certo, você tem que treinar bem a equipe, porque você está falando de medicamento, né? Então, ultrapassada essa fase de planejamento, a execução, como foi a execução para você, por exemplo, no primeiro ano de farmácia? Então, a gente procurou entender um pouco, com base daquilo que a gente teve lá no Instituto Bula, de tentar buscar um mix, né, de ideal para a gente abrir. Então a gente a gente fez um pouco ali, principalmente no nosso bairro, onde a gente abriu a primeira farmácia, os concorrentes que estavam ali próximo, o que é que de repente eles vendiam. A gente conseguiu com o Instituto lá até uma lista um pouco do que seriam os principais itens de venda até a nível Brasil, que são aqueles curva A. Então a gente procurou ter primeiro esses produtos, conseguir montar esse início, até porque eu não tinha uma condição financeira também de chegar e poder falar assim, eu vou montar uma farmácia completa. Não, também foi passo a passo e tal. Você lembra com quantos SKUs você começou o seu estoque? Acho que eu tinha 1.000 e poucos SKUs na época. Pouquíssimo, pouquíssimo, né? pouquíssimo. Mas assim, aí abriu a farmácia com 1.600, 1.700 SKUs, mas era aquilo que a gente tinha de curva A no mercado ali. E aí, gradativamente, cada mês, a gente já ia incrementando mais, vinha gente na farmácia, olha, não tem isso, eu queria esse produto, puxa, isso eu não tinha. Isso é um termômetro. Eu já anotava ali na hora, já buscava. Teve vezes no começo que eu corria no concorrente, comprava alguma coisa e mandava entregar pro cliente para ele entender que eu tinha o produto. Isso é que é atendimento, né? Era essa questão não deixar o cliente, porque ruptura é um problema muito sério no varejo. Muito. E aí isso a gente daí depois disso, né? Óbvio que passou muito tempo com isso daí. A gente vem hoje trabalhando, tem ferramentas no mercado hoje que podem te ajudar, tem algumas coisas que nos ajudam muito. Eu até hoje eu
coloco isso, eu não abriria mais hoje a minha primeira farmácia tão sozinho como eu abri lá para trás. Como assim? Explica isso melhor pra gente. Eu tenho hoje um pezinho, vamos dizer assim, lá e sou muito favorável. Acho que é uma coisa muito positiva. Ter que sociedade, você tenha que eu tô falando? associativismo. Que você tenha, de repente, alguma coisa com alguém que você possa construir junto aquilo que você quer. E essa construção, e quando você tem, de repente, talvez o associativismo ali do seu lado, eles já passaram muita coisa, eles já têm muita experiência, eles já têm, e eles podem te ajudar. Hoje eu faço parte já de um associativismo, eu tinha a minha matriz ligada a uma grande marca do mercado, aí uma licenciatura de marca e tal, e a gente mudou isso também. Eu vim construindo as outras lojas, vim abrindo as outras lojas, criei uma marca nossa lá em Itu e agora todas as lojas estão com a nossa marca. Mas eu tenho hoje o associativismo unido à minha marca. As lojas são minha marca, são meu modelo, meus móveis, é meu padrão, tudo, mas eu tenho lá o associativismo da Rede Soma junto comigo. E aí você usa as ferramentas, Exato. Você aprende, você tira dúvida, você tem apoio para comprar melhor. E principalmente faz o network, Vivian. Eu até comento lá com o Paulo, que é o presidente e tudo e tal, eu falo, olha, eu tenho certeza que vocês podem me ajudar, mas eu também acho que eu posso ajudar também. Tanto é que quando eles falam lá, mandam alguma coisa, o diretor comercial, eles estão negociando alguma coisa, eles mandam direto para mim no WhatsApp, daí eu já chamo ele, Marcelo, mas vocês estão fazendo assim? E assado, isso e aquilo. Essa troca de informação daí é muito positivo dentro do associativismo. Eu acho isso muito salutar. E isso hoje, eu acredito que pode facilitar e ajudar muito no caminho daquele que está começando pequeno, se achando desamparado, ali sem saber muito o que vai fazer. Não entrar sozinho, né? Tá com um apoio. Você com acredita que o apoio do associativismo pode ser, sim, importante para aquele que está querendo abrir a sua farmácia agora? Sem sombra de dúvida. Hoje existem ferramentas no mercado, por exemplo, que o independente... Eu não usei lá para trás, por exemplo, porque eu não tinha condição, ela até já existia, mas eu, para montar minha primeira celular... nem conhecimento que existia. E tem muita gente que exatamente nem sabe que isso existe. E um associativismo, com certeza, ele vai te dar essa possibilidade de analisar o seu ponto, que você está querendo, se realmente é isso que você... Eu, na época, fui lá, fiquei lá nos 3 lugares que eu escolhi e ficava lá de tarde, no outro dia ia de manhã, ficava vendo coisa. Cheguei um dia lá contando quantas pessoas... Exato. Jura que você fez isso? Fiz isso, mas há 9 anos atrás para escolher nosso ponto e tudo e tal. Mas hoje você não precisa disso, você usa as ferramentas que tem e esse associativismo pode te complementar muito nessa questão. E aí te ajudar realmente qual é o mix da região adequado, porque eles vão usar as ferramentas que tem no mercado para fazer essa varredura, para fazer isso e te dar pelo menos um início de carreira ali, que eu acho que realmente isso facilita um pouco. Abrindo um parênteses, vocês acham que a gente vai chegar a um momento em que a gente não vai ter mais espaço para o independente? Eu acho que não, Viviane, acho que não. Acho que tem espaço para todo mundo. Também acho que tem espaço. É igual cantor sertanejo, sabe? Toda hora surge um e tem espalhado pelo Brasil inteiro. Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem muita gente boa de dependente aí que faz gente boa e tá voando, tá tendo lucro, entendeu? Eu acho que tem espaço ainda. Não vejo como um término próximo do independente. Vai ter sempre as grandes redes que não tem como voltar atrás, mas eu acho que ainda tem espaço pro independente, porque tem muito case de sucesso. A gente está recebendo aqui um case de sucesso. Sim. Tem o Cláudio Sereia, recebemos também o Celso. Eu acho que sim. Eu coloco, eu me tenho mais como um independente do que eu estou hoje fazendo parte do associativismo, até porque eu acho que é positivo, sim, mas também, assim,
não tendo essa pretensão, mas eu também quero ajudar os que estão entrando, os que estão lá dentro. Essa foi a conversa que eu tive até com o Paulo Henrique, com o Paulinho e tudo e tal, que dentro das minhas possibilidades eu quero ajudar isso daí. Como eu te falei, que tem gente que de repente até porque viu um dia lá no canal do YouTube, viu nossa entrevista e tudo e tal, e entra em contato com a gente, eu mais que nunca falo. De repente as dores, os amores, as coisas que a gente pode ter nesse percurso aí, e agora eu tenho falado para eles, talvez se você vai sofrer um pouco menos, não que você não possa tentar sozinho, mas talvez com o associativismo vai te ajudar um pouco. E isso eu continuo. Mas tem muita gente independente totalmente aí que é muito positivo, já buscou conhecimento, já buscou a sua contabilidade adequada, já buscou o tributarismo certo, e isso tudo aí não tem, é uma fórmula que funciona. Eu entrevistei um empresário do interior de São Paulo também, se eu não me engano. Ele é um independente, ele tem uma loja. A loja dele fatura R$2 milhões por mês. Inclusive, ele já até instalou o robô BD Roa. Ele colocou, beleza. Colocou BD Roa. Eu conheço também. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um, porque é um equipamento caro, né? Mas é uma máquina maravilhosa, mas... Cláudio, qual foi a sua principal dor, assim, quando você abriu a farmácia e talvez você ou superou ou você tem ela até hoje? Qual o principal desafio que você teve e que talvez tenha até os dias de hoje em estar empreendendo no mundo farma? Bruno, eu acho que assim, uma das coisas que até hoje sempre tem uma preocupação, sempre me deixa assim um pouco mais, é a questão da gestão de pessoas, né? Que eu tenho essa questão de como contratar, de como fazer, de poder ter as pessoas parceiras, as pessoas ideais ali do nosso lado. Eu já coloquei muito isso sobre a questão de buscar um apoio profissional, principalmente quando você trata da parte de contabilidade. Isso eu falo para muitos, até numa discussão num grupo lá, esses dias estava entrando lá muito a conversa de vários donos de farmácia e tal, que a gente faz parte de alguns grupos de WhatsApp e tal, bastante gente importante, influente aí nesse setor. E entrou o assunto lá e eu falei até eu coloquei lá e depois eu repeti isso, né? Não é um custo. Você tem que ver que a sua contabilidade, você não tem que analisar ela como um custo. Você tem que analisar ela como, no meu ponto de vista, como um investimento. Então, você está... Tem que trazer retorno. Tem que trazer retorno. É um dinheiro que você coloca ali todo mês, mas que tem que te retornar. É isso que eu falo. E é isso que eu coloco para eles, porque coloquei para eles lá no grupo, não adianta nada. Você está perguntando aí quanto é que é, mas daqui a pouquinho você gastar X ou Y e se não te der retorno, talvez é melhor eu gastar 2Y e o retorno ser de 4 ou ser de muito mais que isso, né? Então, eu coloco para ele. Essa questão da gestão de pessoas realmente é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade, mas graças a Deus a gente não tem um turnover tão grande como tem no mercado. Sim. Porque a gente já trabalha lá em Tu, já tem algum tempo com um programa lá de estagiários, a gente sempre investe, eu tenho muito importante em várias lojas, muito a gente tem pelo menos sempre 3 a 4 estagiários trabalhando, a gente tem um apoio lá de uma agência que cuida disso, faz esse trabalho junto com as escolas, participa a escola que ele está estudando, participa os pais, tem que todos eles fazerem presente lá no primeiro dia para a gente conversar, assinar, participar, para que a gente possa, de repente, quem sabe, começar a formar algumas pessoas. A gente tem o prazer de já ter formado 2 farmacêuticas lá, dessas que entraram lá como estavam terminando o 3º ano e iam fazer faculdade. Entrou como balconista. Na verdade, a maioria entra como caixa até muitas vezes. Trabalhando no caixa, daí começa a entender um pouco lá dentro da farmácia, começa a ver o dia a dia. Muito legal. E aí, quando pode, a doutora Guiomar, a minha esposa, acaba influenciando, acaba dando uma mão, olha, farmacêutica é muito bom, aí tal, vai ter sempre uma vaga, sempre, e de fato... Histórias como o Celso, que a gente estava aqui, que foi muito parecido. Não tem essa. E aí a gente acaba formando, ano que vem, nesse ano, na verdade, formamos mais uma. Legal. É isso, Muito o bom. dia a dia nosso lá é esse com a questão dos funcionários. Muito bom, muito bom, muito bom. Você falou aí agora sobre a contabilidade, né? Sobre
Alguma coisa, não me lembro exatamente a frase que você disse, mas como eu revisitei a entrevista que fiz contigo, tem 2 comentários na sua entrevista relacionados à contabilidade que eu vou até fazer para o Bruno, eu quero que o Bruno comente. Tem O primeiro comentário é o seguinte, Bruno, a pessoa disse o seguinte, no vídeo do Cláudio, do Serê: tenho paixão por farmácia. Posso abrir sem ter um contador? Não indico. Além de ser obrigatório por lei, eu não vou indicar, não é que eu esteja puxando sardinha para o meu lado. A gente tem diversas histórias, né, de pessoas que começaram... O Serê estava falando aqui, ele não abriu a farmácia dele, o primeiro negócio no mundo farma dele, sem antes estudar, procurar conhecimento, estar no ciclo de pessoas que entendesse daquele assunto, que ele pudesse colher informações sobre aquele assunto. A pessoa que vai abrir um negócio, seja a Farma ou qualquer um outro, ela tem que fazer o mesmo. Você estava falando da sua pousada aqui. A contabilidade faz parte desse processo também. Você precisa fazer um planejamento inicial antes de estar abrindo a sua empresa. Entender o modelo de negócio, a estrutura societária da empresa, o local que você vai legalizar. Você estava falando de localização. Sim. Não é qualquer local que você pode abrir uma farmácia, falando no mundo farma, ou dependendo, uma fábrica, uma indústria, enfim. Então você precisa ter alguém que possa te orientar. Tem as obrigações legais que toda empresa no Brasil precisa fazer. Ele precisa do auxílio de um contador. Assim como você tem o advogado na área jurídica, que você precisa de um representante, no mundo empresarial você precisa ter uma contabilidade. Você tem as declarações acessórias que precisam ser feitas, precisa ter um CRC lá na Receita Federal como responsável técnico da sua empresa, do cálculo dos seus impostos. E além da definição do regime tributário também, de acordo com o modelo de negócio, do perfil do negócio, do tamanho do negócio, você tem que saber em qual regime você vai optar, vai se enquadrar, porque muitas das vezes não é uma opção. Eu sempre digo que o regime tributário é uma opção. Dependendo do tamanho da farmácia, se você tem lá um faturamento bastante elevado, você já eliminou lá o simples, talvez até o lucro presumido, e já é obrigado a estar no lucro real, mas você precisa entender qual a rota você vai traçar e a melhor forma de passar por aquele caminho. E a contabilidade, ela tem muito a oferecer com consultoria, com informação, para que você... Caminhamentos, né? Para você te dar orientação para você atravessar aquela rota, aquele perfil, de forma mais segura. E, na verdade, me permite até, Bruno, a maioria das vezes, quando você começa a primeira farmácia ali, ou você começa o seu primeiro negócio, foi assim comigo também, e eu vejo com muitos. Você acaba, muitas vezes, pegando aquele contador ou que você conhece, ou que o seu irmão conhece, ou que o seu cunhado, ou que não sei o que está ali próximo. E uma coisa que eu entendi depois, estando nesse setor, que eu até brinco, que quando eu comecei a minha primeira loja, eu tinha uma contabilidade de lá da minha cidade, tudo certinho e tal. Que quando eu comecei, nós começamos a trabalhar, passado alguns meses, que eu fui conversar com o contador sobre os assuntos que eu tinha aprendido dentro do Instituto Bula, ligado à contabilidade, algumas coisas de segregação, PIS, COFINS, lista negativa, lista positiva, neutra, aquelas coisas que é inerente da farmácia. Sim. Que eu cheguei para o meu contador, ele virou para mim o quê? Que é isso? Ele nunca tinha feito contabilidade de farmácia. Ele é um excelente contador, uma pessoa, inclusive meu amigo até hoje, boníssima, mas não é o métier deles fazer contabilidade para a farmácia. Daí nós, inclusive, se ajudamos lá, e eu busquei muitas informações do Instituto Bula naquela época, para passar para ele, para que o pessoal dele daí pudesse entender um pouco mais sobre os detalhes da questão da contabilidade para o setor farma, lá naquela época ainda no Simples Nacional, e foi assim. E daí quando a gente cresceu e tomou um pouco mais o porte, eu falei, não, eu tenho que procurar
uma contabilidade especializada no meu setor, que realmente entenda, que esteja atento às mudanças que acontecem no sistema tributário de farmácia, tem hora. Quanto menos você espera, muda um negócio aqui, muda uma outra ali, é um medicamento que de repente muda o preço fábrico, ou muda isso, ou muda aquilo, é cadastro de produto, que é outra coisa importantíssima que a gente precisa se atentar na farmácia, né? Como é que está o nosso cadastro de produto lá. Então, é o que eu falo, não tem como não ter uma contabilidade, e se você realmente puder ter alguém especialista, alguém que possa realmente mexer naquilo que pode, naquilo que deve, naquilo que tem o caminho realmente para ser feito no setor farma. A pessoa ter conhecimento de várias áreas, não é que ela até é importante. Não é que não seja importante você saber um pouquinho de cada coisa. Mas a gente está falando de um segmento que não é qualquer um. O varejo farma tem as suas particularidades, tem as suas variações tributárias infinitas, de acordo com cada estado, quantidade de produtos imensas. O SKU hoje, você falou que começou com 1.000, hoje está com quanto lá? 10 mil, sei lá? Com uns 9 mil. 9 mil? Quase 9 mil. Então, a classificação tributária de produtos, monofásico, ICMS, ST, tudo isso que o Seria estava comentando, você ter uma pessoa, um profissional que entenda daquele assunto faz total diferença. É igual você contratar uma pessoa para trabalhar no TI da sua empresa que não sabe mexer em informática. Entendeu? É mais ou menos assim. Então, a pessoa tem que saber mexer, não é só fazer o básico. Precisa entender ali de como é a programação, ou enfim, entender como que aquele software, aquele sistema funciona. A contabilidade é um pouco disso. A especialização faz sim total diferença. Eu estava falando do Bula, por exemplo. Existem consultores de mercado, ou até mesmo o que o Bula fala pode ser aplicado em outros segmentos, ok, mas ele só faz isso. O foco dele é a questão da farma. O foco dele é disso. A equipe dele só pensa isso, só respira isso o tempo inteiro, que é o que acontece lá na Farma Contábil. Isso faz total diferença. E é mais um ciclo também de conhecimento e de network, porque as pessoas que chegam na Farma Contábil, os parceiros da Farma Contábil, os clientes da Farma Contábil, nos trazem informação que a gente repassa também para vocês. Exato. Então, muitas das vezes você vai ter uma informação que provavelmente, ou ter acesso a alguma plataforma, um sistema, um curso, um software, que numa contabilidade tradicional você não teria acesso. Não teria, exato. Nós temos o grupo lá da Farma Contábil, faz parte. Todo mês a gente se reúne, tem palestras, enfim. Então, isso tudo é uma contabilidade especializada, uma empresa especializada no seu segmento, seja na contabilidade, facilita ou seja muito na gestão, ou no software, facilita muito. Sem dúvida. Facilita muito. Mas o seu ponto, a sua chave, né, o seu ponto de virada foi entender que você teria mais economia tributária? Você estava no Simples e mudou para o Real, ou você começou com o Real? Não, eu comecei no Simples, pequeno, até um certo faturamento. Depois eu tinha já um pouco da experiência também do outro segmento e tal, que realmente o lucro real teria uma possibilidade melhor. E aí, nessa questão do dia a dia, vendo principalmente como é que é questão de validade de produto, questão de muita coisa, eu falei, poxa vida, já estamos num faturamento X, já temos a possibilidade, de repente, eu acho que realmente de mudar isso. E aí foi a virada realmente que nós passamos depois para lucro real. Eu converso com amigos hoje. Teve economia? Mas teve uma economia considerável? Sim. E principalmente teve até, assim, eu gosto de falar isso, uma tranquilidade também melhor, né? Porque a gente tá, assim, com as coisas tudo redondinha, ficou mais fácil para eu, inclusive, fazer essa questão do separar o CPF do CNPJ, porque lá no começo eu também misturava tudo, estava tudo muito misturado. E aí, quando você começa a ter esse capricho, essa coisa melhor que realmente o lucro real nos traz e precisa ter um pouco mais essa organização, ficou muito melhor, ficou mais fácil, inclusive, da gente conseguir ter os nossos demonstrativos de resultados mais ajustados, mais certo, e aí foi caminhando as coisas para... Muitas das vezes, quando a gente conversa sobre o lucro real, empresários que chegam na Farma Contábil, que estão no Simples, que estão no Presumido, enfim, eles costumam falar, não, o lucro real dá muito trabalho, o lucro real é muito difícil, é muita informação, é muito documento que eu preciso encaminhar para a contabilidade.
Você acha realmente é tão mais difícil assim, modifica tanto a gestão do seu negócio, da sua empresa, os envios de tantas informações para a contabilidade? Não tem nada a ver. Eu acho que é pelo contrário. É o que eu acabei de falar. Você passa a ter uma programação e uma questão. Hoje é tudo via online, é tudo. A Farma Contábil mesmo tem lá o sistema que a gente coloca lá as informações, já puxa tudo do nosso sistema. É muito fácil. Pelo contrário, eu acho que até se eu tivesse lá no Simples, ficava juntando um monte de coisas, sei lá. Acumulava o papel na caixa box? Acumulava o papel nas coisas lá e ficava juntando lá. Não, eu não tenho dúvida. E eu coloco, não é que a pessoa precisa iniciar, de repente, sua farmácia ou começar o seu negócio, talvez pelo lucro real. Mas com certeza, eu acredito que a partir de um certo volume, a partir de uma certa organização, talvez, inclusive, que o gestor, que o dono dessa farmácia queira, ele vai migrar, sim, bem provável, talvez para o presumido, mas eu já acho que tem que ser lucro real. Você se acha organizado? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Ele é organizado, Bruno. Bruno sabe de tudo da vida do Claudinei. Dizia meu pai falecido que a gente tem que confiar muito no nosso contador. Então eu não posso negar nada pro meu contador. Então eu falo que eu brinco e tal, que eu conto tudo pro meu contador. Às vezes essa pessoa falava que tem certas coisas que talvez não seja nem bom você falar para sua esposa, mas pro contador você tem que contar, viu? Porque senão depois pode ser. Médico, então, contador e advogado, né? São coisas que são aí no nosso dia a dia. A gente estava falando aqui, né? Quer dizer, a gente está falando um pouco sobre a abertura de empresa, né? Como abrir, iniciar, empreender, abrir a primeira farmácia e tal. E aí, uma pergunta para os dois. Em relação a documento, é muito complicado, tem muito documento, porque eu acho que as pessoas têm curiosidade. Para quem não entende, Viviane, tudo é complicado. Né? Para quem não tem apoio, tudo é mais complicado. Abrir uma farmácia, por ser um segmento regulado, tem as suas legalizações específicas, não é como qualquer negócio. Você tem uma empresa de consultoria, arquitetura mesmo, como o Cláudio comentou, não tem os órgãos regulatórios e necessidades de tanta documentação e burocracia que tem o mundo farma. Você precisa ter um pouco do entendimento ali do seu negócio, do modelo de negócio, para você fazer a legalização correta. Legalizar o CNPJ, contrato social CNPJ, inscrição estadual, alvará, é meio que igual para todos. Para todos. Padrão, né? Mas passou dali, vigilância sanitária, Anvisa, Conselho Regional de Farmácia, você precisa ter um farmacêutico, um responsável técnico, enfim, começa a complicar um pouquinho mais. Tem a questão do início da atividade da empresa, além da análise comercial, vamos dizer assim, do ponto, estratégica do ponto, do modelo de negócio como um todo, tem a legalidade, tem que saber se aquele imóvel está legalizado ou não, se tem IPTU ou não, se a farmácia vai estar localizada num ponto que a prefeitura permite a abertura daquele negócio ou não. São as particularidades que regem do nosso negócio. Exatamente. Você vai abrir uma empresa de arquitetura, na maioria das prefeituras do Brasil, deixa legalizar na sua casa. Estou falando de arquitetura, mas do ramo de serviço ou algum outro modelo de negócio que tenha um caminho mais facilitado no ato da legalização. Mas, mais uma vez, quando você tem daí alguém que está te auxiliando, que está te assessorando, eles vão, normalmente, inclusive, hoje a nossa contabilidade cuida, inclusive, dessa parte toda de documentação, onde junto com todos as certidões, ele renova tudo. Eu faço até o parâmetro com a medicina. Tem o Dr. Google hoje, né? A gente não vai no médico porque diz que o Google resolve tudo. Quase tudo, né? Também não vamos ser assim. Precisamos continuar indo ao médico, porque o Dr. Google não vai resolver todos os nossos problemas. Muitas vezes acontece de clientes chegarem lá na Farma Contábil, até lá na Dutra Contabilidade também, que iniciaram a sua legalização da sua empresa. Farmácia eu nunca vi, tá? Mas da sua empresa, sozinhos. Começaram lá a futucar, pegaram um contrato social na internet, preencheram as informações. Mas quando chega lá pra gente, você tem que remendar um monte de coisa, abre com capital social errado, código de atividade errado, incompatível com a atividade que ele vai exercer. Enfim,
tem que ter uma Quando eu constituí a Massi Comunicação, constituí a Massi em 2012, se eu não me engano. Eu fiz praticamente sozinha a constituição. Entrei no site, criei um MEI, fiz um MEI, aprendi lá como é que emitia nota. E por aí vai, e seguiu em frente. Então aí você depois teve que fazer um monte de remendo, né? Hoje teve um monte de corte. A Dutra como teve um monte minha de contabilidade. Isso aí. Isso aí. Eu me lembro que eu estava tendo uma certa lucratividade, então o dinheiro entrava na pessoa jurídica e eu queria fazer as retiradas para a pessoa física. Aí a minha antiga contadora dizia assim para mim, não, você só pode tirar, sei lá, 30%. Todo o restante do seu lucro você é obrigada a deixar na sua conta jurídica, no seu CNPJ. Eu falei, mas isso não faz sentido. Para mim, na minha cabeça, com um pouco que eu conhecia. E eu batendo no martelo, eu falei, não é possível, tem que ter um jeito, é aquilo. E eu fui entender com o Bruno que eu podia fazer as retiradas depois, além de prolabore, eu poderia fazer essas retiradas como distribuição de lucros, como dividendos, que está perfeitamente dentro da lei, tudo. Então, e enquadrável isso. Exatamente, a contadora que me atendia não sabia isso, ou talvez achasse que isso ia dar muito trabalho para ela e não quis fazer. Enfim, mas eu não me conformei, eu sou uma eterna inconformada com as coisas. Eu não me inconformadamente encontrei o Bruno. Cláudio, eu queria falar agora, sair um pouquinho da contabilidade, quando você entrou para o ramo, né, para o setor, e aí até agora, né, quer dizer, nessa jornada que você fez, como você lida com a concorrência? É um temor, né, porque... É uma farmácia em cada esquina, nos municípios que você passa Brasil afora. Todo mundo acha ali que tem que ter farmácia, que farmácia é um bom negócio, que é fácil de montar. Que dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro. Eu escutei tanto isso, vai. que todo mundo que tem farmácia dá muito dinheiro. Isso principalmente na pandemia aconteceu muito, né? Porque... nós farmácias, junto com o supermercado, praticamente eram os únicos comércios que estavam abertos. Então, a gente escutou muito disso. Puxa vida, a farmácia, não sei o quê. Então, sempre, mas principalmente na pandemia, isso veio à tona. Eu sei porque, como eu falei, eu fazia parte tinha uma licença de marca, de uma marca muito conceituada, e que, na verdade, eu fui ali o número 60 e pouco, e chegou a ter 400 e tantas lojas. E muitos desses que entraram eram empresários que não tinham nada a ver com o setor. Eram dentistas, eram engenheiros, eram comerciantes que acharam, né? Porque o comércio dele, de repente, o negócio dele na pandemia muitas vezes estava fechado, estava não sei o quê, e a farmácia estava aberta, então podia... E aí eles quiseram entrar, mas aí, infelizmente, talvez surfar uma onda sem estar preparado, sem saber como se equilibra numa prancha, né? E aí foi onde acabou dando problema e tudo mais, né? Como que é a concorrência lá em Itu? Eu hoje, o que a gente faz? Mais uma vez, usando um pouco das ferramentas, usando um pouco... eu tenho a principal rede do Brasil, que tem mais de 3.000 farmácias a 180 metros da gente lá. Eles me monitoram e eu monitoro eles. Não vou dizer, não tem outra coisa. Pesquisa. Eles todo o mês, essa grande rede, esse gigante. E aí quando eu falo isso para algumas pessoas, eu falo, mas não é possível, eles fazem isso? Fazem. Tanto é que eu tinha mais até desses tempos atrás, eu peguei, fiz uma limpa na minha sala lá, joguei fora. Eu tinha os cupons fiscais lá, que eles vinham lá na minha loja e compravam. Determinado mês eles estavam focados em genérico. Determinado mês eles estavam focados em alguma marca de algum laboratório específico. Compram 600, 700, até 800 reais eles compram na minha farmácia. Agora, esse mês de fevereiro já passaram lá. Porque como eu mudei de bandeira, como eu não estou mais na bandeira dessa matriz da que eu tinha antes, agora eu estou com a minha marca lá, a loja foi toda repaginada por fora, tudo também por dentro, a gente mudou algumas coisas, e aí eles quiseram continuar, e eles nunca pararam, mas eles vieram com mais intensidade esse mês e monitorando nossos preços. Caramba. Eu, inclusive, perguntei um dia para um gerente deles, eu falei, desculpa a curiosidade, o que vocês fazem com os produtos que vocês compram aqui tudo com a gente? Aí eu nem sabia, meu contador. Ele falou, a gente reintegra na venda. Eu falei, mas como assim? Tem uma operação que a gente faz lá, que a gente dá entrada no produto. Na compra de mercadoria. Compra de mercadoria e bota esse produto. Ainda coloca o teu CNPJ lá.
Verdade, né? Então, como origem. Como origem da compra. Para quê? Então, a gente monitora isso também um pouco. Nós temos muito, é óbvio, o nosso trabalho, do nosso dia a dia ali, a gente está muito focado naqueles produtos que realmente podem causar essa questão da imagem de barateiro, como a gente aprendeu lá no Bula. Tudo isso a gente está muito focado. Então, eu, assim, para deixar... Eu não tenho muito essa questão de que eu tenho que seguir o que... Não, eu tenho os meus preços também, eu também acho que eles também me acompanham, como eu acompanho ele. Eu tenho até mais preocupação de alguns concorrentes que não sabem fazer essa conta, porque eu sempre coloco que as grandes redes, você pode ter certeza que eles sabem como fazer essas contas, eles sabem por que eles podem dar aqueles descontos ou não. Eles têm todos os processos deles, eles têm os custos, de repente a margem deles são menores, de repente, do que as nossas, os nossos percentuais, porém é óbvio que eles têm um volume e tudo mais uma gigantesco. Estratégia tributária por trás disso. Mas o problema é aquele que é mal preparado, não sabe fazer conta e acha que tem que ir porque estão vendendo nesse preço e tal, e algumas coisas a gente sabe que não é bem por aí. Aí esse sim eu acho até pior. Tanto é que porque ele faz uma concorrência predatória, ele vai jogar o preço dele muito lá para baixo, você não vai conseguir acompanhar e isso vai prejudicar o mercado, porque precificar não é só olhar o preço da concorrência, né? O Cadre fala muito isso, precificar, você tem vários fatores que interferem na precificação de um produto. Exatamente. E é isso que eu comento às vezes, que muitas vezes alguns predadores, vamos chamar desse jeito aí, não sabem fazer as contas ou estão fazendo algumas coisas erradas. Hoje, graças a Deus, isso já não acontece mais com a gente, mas eu lembro quando a gente começou lá para trás, muitos chegavam lá muitas vezes querendo comprar tal produto, mas ali no fulano ele vende sem Olha, desculpa, mas aqui... como se diz, nós somos pequenininhos, mas nós somos limpinhos, então não tem esse negócio, não. Mas você não tem tal medicamento para não sei o que. Não, peraí, não quero essa confusão. Então a gente criou essa rotina, hoje até a gente tem esse monitoramento, sim, dos nossos principais concorrentes, como é que estão trabalhando no preço, e a gente tem também a nossa política, eu tenho a minha política lá sobre essa questão de, principalmente, medicamentos controlados, medicamento de uso contínuo, algumas coisas que são mais importantes, mesmo até aqueles que não são medicamentos, que são de higiene e beleza, que também tem para dar um exemplo, sei lá, o sabonete Dove, o desodorante tal, o desodorante, que são produtos que muitas vezes são recorrentes demais e são muito importantes dentro da loja. E obviamente que a gente tem também os produtos daí que são produtos de renda, que estão lá dentro para criar renda e esses sim nos trazem a lucratividade para a gente completar isso daí. Onde a Itu Pharma vai chegar? Poxa vida, que sim de supetão. Lógico. Onde a Itu Pharma vai chegar? Essa não estava no roteiro, não. Essa não estava no roteiro. Hoje nós temos lá 4 lojas. Temos 4 lojas hoje. Nós temos um planejamento agora de 2025, que a gente já está até já iniciando e caminhando. Nós estamos criando a nossa sala de teleatendimento, que no futuro a gente vai chamar ela de sala do digital, sim, que na verdade vai migrar lá para dentro hoje o telefone que toca na loja e os WhatsApp das 4 lojas, eles vão centralizados todos para a mesa, nós vamos ter lá, estão nos entregando os móveis essa semana, as posições das 3 pessoas que vão ficar lá atendendo. A gente já fizemos isso um pouco lá atrás, agora a gente está reestruturando e reorganizando. A gente tem a questão dos marketplace, que vai fazer algumas coisas também. Eu já tive e agora vou voltar um pouco para fazer algumas coisas, um pouco diferente daquelas cabeçadas que eu dei um pouco lá no começo. Agora a gente tirou o pé, aprendeu um pouco mais e a gente vai jogar ali para dentro também. Toda a parte do atendimento digital, hoje a gente conta também com chatbot, como é que se diz aí, alguma coisa que nos ajuda lá um pouco. Mas eu não gosto muito dessa automatização demais. Logo na sequência a gente já entra com humanização. Já entra o humano. Mas eu estou buscando sim todas as possibilidades que eu tenho das tecnologias ajudar os humanos. Eu quero que eu consiga ter, jogando inclusive o meu atendimento do WhatsApp para as lojas para uma central de atendimento, para que eu possa ter os meus atendentes, os meus farmacêuticos que estão no piso da loja, que estão dentro da loja, atendendo os clientes melhor, tendo mais atenção ainda com os seus clientes.
Eu até coloquei esses dias e conversando com algumas pessoas, foram assuntos que foram rolados na NFR desse ano em Nova York, essa questão da humanização, a gente não pode, e eu sou meio desse, tô com quase 57 anos e eu não gosto de ser tudo no robô, não, eu quero o humano perto de mim aí. Então eu falo que eu vou usar todas as tecnologias que tem, tudo aquilo que está aí no mercado, que a gente está sabendo, de IA e tudo mais, para ajudar esse atendimento. Então quando eu estou tirando o WhatsApp de dentro da loja, jogando ele para uma sala de atendimento, eu quero que daí esse pessoal que está dentro da loja tenha mais tempo, mais liberdade, mais condição de olhar e chamar pelo nome, sim, e não se preocupar que daqui a pouquinho já está bipando lá no computador da loja, o WhatsApp está entrando mais e ele quer ir lá vender, não sei o que e tal. Até isso a gente está estudando, como poder premiar esses colaboradores, inclusive, está fazendo um acompanhamento de um período para poder ter isso até não ter um conflito, entendeu? Sim. Não ter uma questão que possa desmotivá-lo, pelo contrário. Eu quero que eles se sintam mais motivados, mais valorizados e que eles possam ter esse tete a tete ali com o cliente com mais qualidade. É isso que eu quero usar nessa aí. Então, o Itufarma vai muito para esse lado, Bruno. Esse ano eu tenho essa questão, devo abrir mais uma loja, mas é uma questão de estratégia, até por causa dessa questão da centralização. Sim. E a distribuição das nossas entregas, hoje ela sai de 2 pontos. Sim. Eu tenho 4 lojas, mas 2 lojas estão muito posicionadas próximas uma da outra e as outras 2 também próximas uma da outra. Matriz e filial. As 4 lojas, elas estão em 2 grupos independentes. Elas estão 2 grupos, as 2 lojas muito próximas da outra, mas entre si separadas por distância. Sim. Então eu tenho 15 quilômetros entre essas 2 aqui e essas 2 lá. Então eu tenho 2 pontos hoje de saída de mercadoria das entregas. E eu preciso de um 3º ponto em Itu. Eu preciso de mais um ponto de saída para eu poder fechar a minha entrega lá de Itu, para ser mais rápido, para ser mais ágil. A ideia é que a gente consiga fazer essa entrega o quanto antes. Já vou dizer aqui, talvez possa perguntar, eu cobro entrega. Sim. Tem muita gente que fala, não, entrega, não tem nada de entrega grátis. Eu sou totalmente contra, porque eu nunca consegui comprar nenhum sanduíche daquele melhor lanche que tem, do mais famoso do Brasil. Eu nunca consegui comprar uma pizza, eu nunca consegui comprar nada que fosse grátis. Tudo que, principalmente aquilo que tem um pouco de qualidade, que tem um pouco de agilidade, que tem rapidez, tem custo, eu acho. Então, igual quando os serviços farmacêuticos começaram e era aquela ideia de que não se cobraria pelos serviços farmacêuticos. Hoje todo mundo cobra, exato. Não tem valor. E principalmente a enganação, né? Porque tem muitas farmácias por aí que falam assim, entrega grátis, tá bom. O produto que era para custar R$20, ele tá vendendo por 24, daí ele diz que o produto tem entrega grátis. Já tá embutido os R$4 da entrega lá. Então eu prefiro falar pro meu cliente que o produto custa R$20 e ele, mas você, é óbvio que eu tenho a partir de um certo volume, daí tem algumas outras coisas que ele pode inclusive ganhar a entrega grátis. Mas isso são estratégias de venda. Então essa questão hoje de mais uma loja, talvez a gente entrar na 5ª loja, mais até estratégia para a gente poder fechar o círculo, melhorar a distribuição lá. É isso que eu quero muito. E aí essa sala é o meu xodó para esse ano aí, é conseguir fazer uma 5ª loja dentro das 4 que eu tenho lá hoje já. Eu tenho 4 e com essa sala, quem sabe, vai virar 5. Então, mais ou menos assim, em número de faturamento, de resultado e tudo. Aula hoje, hein? Aula. Você foi na NRF? Não, eu não fui na NR, não, mas eu fui convidado por alguns amigos, mas eu falei que eu ainda não estava ainda no patamar, talvez, de ir para lá, que eu acho a informação que tem lá é muita informação. É muito bom, é muito... Você que pensa, porque você falou 2 coisas aí que são tendência, que foram apresentadas como tendência na NRF, e eu vou te dizer quais são, porque eu não fui também, infelizmente, mas eu entrevistei 3 pessoas que foram. Você falou sobre o uso da tecnologia como apoio para o humano. Sim. E isso, em nenhum momento lá se falou em a tecnologia substituindo o humano, muito pelo contrário, apoiando o humano e liberando mais tempo para o humano, para que o humano possa atender com mais qualidade, um pouquinho mais devagar, que é o slow retail, né? Que é o varejo lento, varejo devagar. Isso também foi falado. E você falou isso aqui, então... eu também... Tá super antenado com isso, você.
vamos dizer assim, escutei muita coisa, eu estudo bastante sobre esse mercado nosso de farma. O varejo sempre eu gostei, né? Desde antes, eu sempre fui muito assim. Já participei, por causa do outro segmento, em muita coisa grande, né, nesse mundo aí. Até para quem vende, naquela época, eu tô falando em 97, 95, vender carne, a gente vendia para 50 e tantos países, não é à toa. Então, participamos de feiras na França, na Alemanha, e sempre olhando aquilo que está um pouco para frente. E é um pouco que eu falo que, quando a gente começou aqui falando sobre o negócio da arquitetura, é uma coisa que eu gosto de dizer. Você precisa entender um pouco o seu cliente, as suas necessidades, e até eu brinco, muitas vezes a pessoa, a madame chega lá, há muito tempo atrás, estou falando de há muito tempo, quando eu me formei, pelo amor de Deus. Não me leve as mal as madames. Mas eu quero fazer uma salona de jantar, quero mesa para 12 pessoas. Daí você pergunta para ela, quantas pessoas a senhora recebe normalmente? Não, eu nunca, mas a senhora quer uma mesa de jantar, então... eu não tenho o costume de receber ninguém, tipo... É uma coisa, muitas vezes, você... Eu vou fazer só por fazer, né, e tal, é uma coisa que eu falava da arquitetura. E a NFR esse ano, eles falaram muito sobre isso, como eu digo, eu li, eu vi, e eu concordo plenamente. Inclusive, até esses dias também escutando uma pessoa aí num canal falando sobre algumas coisas do varejo, e uma coisa me marcou muito quando ele começa a falar sobre essa questão da inteligência artificial, que tanto se falam e tudo e tal. Eu gostei muito quando ele falou que a inteligência artificial não devia ser chamada inteligência artificial. Devia ser IA, a mesma coisa, mas não artificial. Ela não é artificial. Ela é abrangente, ela é outras palavras que ele usa até para sair um pouco desse negócio de nós ficarmos só na nossa cabeça e tudo e tal. E quando eu comecei a estudar um pouco e a entender um pouco mais sobre isso, e é isso que eu venho falando para o meu pessoal lá, que eu acho que a inteligência, ela vai nos ajudar, tirar do pessoal que está lá, que isso vai subir. Não é isso, nunca. Até quando falam do próprio robô da BD Rovo ou de outras, onde eu morei lá há muito tempo atrás, eu entrava na farmácia e onde é que tá as caixinhas de medicamento aqui? Eu não entendia logo no começo. Eu nunca tinha imaginado nem que eu ia ter farmácia naquela época. Mas eu entrei dentro das farmácias, na terceira vez que eu entrei lá, de curioso, eu perguntei. Falei, onde é que estão os medicamentos que eu não estou vendo? A moça falou, tá aqui em cima, dentro de uma máquina. Então ela digitava lá, não sei o que e tal. Poxa vida, dizer que isso vai substituir as... Não é, para facilitar, para organizar, para tanta coisa, otimizar o tempo. Né? E eu acho que a inteligência artificial, ela vai nos ajudar isso também. Para dentro da retaguarda, para dentro do escritório, ela já está assumindo muito esse dia a dia. Sim. Mas eu também acho que ela pode vir a nos ajudar a fazer esse atendimento ainda mais humanizado. Ajudar os nossos balconistas, nossos farmacêuticos a entender melhor. Mais qualificado, né? E vem mais coisas por aí, porque a gente já está participando e já está acompanhando e vão usar isso muito. Eu já estou aí ajudando e participando de algumas coisas que a gente não pode ficar falando, mas em breve vai ter novidades ótimas. Você coloca um robô lá para fazer bebê boa na sua loja. Quem sabe um dia. Cláudio, tem um depoimento na sua entrevista, né, nessa que a gente já citou várias vezes aqui, eu quero encerrar o programa com esse depoimento, com essa citação. O cara fala o seguinte, seu depoimento torna evidente que um empresário nato que faz uma boa gestão pode alcançar sucesso nos mais variados ramos de negócio. É isso? Eu creio que sim. Eu acredito que sim. É óbvio que, mais uma vez, ele não pode querer nadar contra a maré, como se diz, fazer... Mas eu acho que ele cercado de boas pessoas, buscar gestão, buscar apoio gestacional, apoio contábil, eu acho que sim, ele pode... Tem que ser humilde, né? Acho que é humildade também, a pessoa não achar que sabe tudo e que ela não precisa de ajuda. Por que não? Eu, na minha época, se não tivesse a minha esposa, que era farmacêutica ali, a gente buscasse mais ainda uma outra farmacêutica, porque a gente já abriu a nossa primeira farmácia com a Guilmar, a minha esposa farmacêutica, e mais a Mirella. Então, nós estávamos bem cercados. Eu, como gestor, estava tranquilo com a parte técnica que eu tinha as farmacêuticas lá, que poderiam cuidar dessa parte. Sim. Então, não é só... Eu acho que precisa ter as pessoas certas, as empresas certas como os parceiros e tal, e fazer passo a passo o seu dia a dia acontecer.
Eu ia perguntar se você está satisfeito com os resultados dessas 4 farmácias. Acho que eu nem preciso, né? Não precisa. E essa entrevista agora demonstrou, parece que você está bem feliz. Eu tô. Eu tenho muitas realizações que a gente vem buscando e conquistando. Hoje eu tenho um casal maravilhoso de filho, a menina mais nova com 21, o menino mais velho com 25. Os dois hoje estudando medicina. Legal. Ele em São Paulo fazendo o 5º ano de medicina. E ela foi um pouco mais ousada, como a gente morou lá fora um pouco e ela foi alfabetizada um pouco em italiano. Ela resolveu fazer vestibular para medicina e cirurgia em Verona. Nossa! E muito nos orgulha de estar lá hoje já há 1 ano e meio fazendo medicina em Verona. Então, é uma coisa que isso me engrandece muito, me deixa muito satisfeito. São jovens valentes, brigadores, correm atrás e... Puxaram o pai, né? Também a mãe também Sua esposa não pode ficar brava comigo, mas... Não, ela não fica. Ela é muito... Ela é a grande parceira que eu tive nessa construção toda. Imagino. Aí também. Se não tivesse do meu lado, se não tivesse me apoiando e brigando... Nós somos realmente muito importantes. O mundo não vive sem nós. Não, eu tenho certeza disso. Eu também tenho. E é a minha grande parceira em tudo e tal. Agora, a gente está quase terminando essa fase dos filhos. De vez em quando eu escuto algumas amigas, algumas outras que estão recém começando com seus filhos, que estão ainda o meu tem 12. Pensando que vai estar sempre embaixo da asa. Não, a gente cria para o mundo e a gente tem que fazer eles ficarem fortes. O do Bruno já vai agora fazer intercâmbio aí no meio do ano, vai sozinho para fora do país. Setembro já está indo. Tem que ser. Nós temos que preparar eles para o mundo, porque realmente a coisa está cerrada. E eu não vou dizer que estamos decepcionados, não, pelo contrário, estamos bem lá com os nossos resultados. Muito obrigado, muito firme. Esses 2 primeiros meses do ano de agora, de 2025, como sempre, a gente tem a programação que os primeiros meses são sempre mais complicados, mas eu já venho com essa programação que janeiro e fevereiro vai ser complicado lá do outro ano. Eu não estou contando, pelo contrário, eu trabalho com a programação até muitas vezes. Alguém fala assim para mim, mas você não está sendo muito pessimista? Não, eu estou tentando ser realista. A partir daqui, aí é tudo positivo. Então, a gente sabe, eu espero que de repente em março melhore um pouco, que as coisas mudem. Tem algumas coisas que precisam melhorar também o nosso país, porque as coisas precisam se ajeitar. Não pode ser muito como estamos aí, mas eu como empresário e como batalhador, eu continuo acreditando e vamos continuar empreendendo. Vamos continuar correndo atrás para ver se a gente consegue. Eu hoje tenho quase 35 famílias lá que dependem de mim. Além da minha, propriamente dita, eu tenho mais quase 34. Então, a gente quer continuar fortalecendo para ver se eles conseguem estar bem e fortalecidos e tudo mais. Então, vamos fazer nossa parte. Muito bom. Cláudio, muito, muito, muito obrigada. Que conversa incrível, né, Bruno? Eu que agradeço. É muito legal falar, eu falo assim, do nosso setor e com pessoas como vocês que gostam também e que sentem essa questão do quão importante é o nosso setor farma. E espero que cada vez mais faça parte desse grupo, faça parte dessa união aí, pessoas com vontade que a coisa cada vez seja melhor. Então eu acredito muito nisso daí. Obrigado por ter vindo, obrigado pela confiança no nosso trabalho, na Farma Contábil. Obrigado por ser nosso parceiro. Tamo junto. Muito obrigado por ter aceito esse desafio de estar participando aqui do Descomplica PharmaCast. Obrigadão. Tamo aí. Primeira temporada. Obrigada. Obrigado, querida. Um abraço. Obrigada a você pela companhia. Antes de ir embora, deixe seu like, seu comentário, curta, compartilhe esse vídeo com outros empresários, porque eu tenho certeza que os ensinamentos do Cláudio podem ajudar muitos empresários e empresárias a fazer um negócio prosperar, porque uma farmácia não é aberta apenas para sobreviver. Uma farmácia é aberta para prosperar e é o que está acontecendo aqui com o Cláudio Seria, esse testemunho lindo que ele deu. Muito obrigada. Eu te vejo no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.